Enquanto deputados da extrema-direita e centrão unem forças para aprovar a anistia que tenta beneficiar Jair Bolsonaro, acusado de liderar os ataques de 8 de janeiro de 2023, projetos essenciais para o povo brasileiro permanecem engavetados. O Brasil vive com tantos problemas gritantes, principalmente na área da segurança, mas aqui o nosso parlamento insiste na aprovação e com urgência da lei da anistia. A regulação das plataformas digitais é uma destas propostas no centro do debate público, em meio às denúncias de violências cometidas contra crianças e adolescentes. Realidade cruel que a série Adolescência, sucesso na Netflix, retrata com precisão ao expor os perigos que as redes sociais representam para jovens vulneráveis. Porém, o projeto de lei que poderia coibir o uso criminoso das redes sociais continua paralisado na Câmara, por falta de consenso causado por narrativas falsas da oposição. E o governo fala novamente em regular a internet. Faça-me o favor, né? Vamos trabalhar, minha gente. Vamos diminuir os gastos públicos e investir no que realmente interessa. E não ficar com essa conversa fiada, com essa falácia de dizer que nós temos que regular a internet, que nós temos que promover a censura nas redes sociais. Somos contra esse tipo de projeto aqui e se vier para cá, nós iremos sim discutir de maneira que nós possamos aí defender a liberdade de expressão. O Brasil é uma democracia e nós precisamos ter sim a possibilidade de poder falar o que nós pensamos de maneira clara. Já existe regulação, já existe crime capitulado para tudo dentro do Brasil. Mas essa é censura e nada mais. A inércia legislativa cobra seu preço em tragédias reais. O caso de Sara Raissa, de apenas 8 anos, vítima fatal do desafio do desodorante que circula no TikTok, exemplifica as consequências dessa omissão. Enquanto a Polícia Civil do Distrito Federal investiga sua morte por parada cardiorrespiratória após inalar gás de aerossol, a responsabilidade das plataformas permanece sem regulação efetiva, evidenciando como o descompromisso dos deputados com a proteção digital de crianças tem resultados irreparáveis. A médica Daniela Santa Rosa se emocionou nas redes sociais ao relatar o atendimento da criança que morreu após ter participado do desafio do TikTok. Bom dia, pessoal. Eu sou Daniela. Hoje é o dia 11 de abril, 9h30 da manhã. Eu tô aqui, vim para fazer um alerta. Apesar de ser médica, também sou mãe. Vim fazer um alerta importantíssimo. Eu não cheguei a ver nas redes o que está acontecendo, mas eu trabalho na regulação de leito de UTI e aqui na minha lista tem uma criança de 8 anos que fez um desafio da internet. Ela inalou desodorante, teve uma parada cardíaca, 60 minutos de parada, foi reanimada, só que evoluiu sem reflexo, quer dizer, vai evoluir com morte encefálica. Uma menina de 8 anos. 8 anos, sem comorbidade, sem nenhuma doença, por conta de uma brincadeira de mau gosto, né? Muito mau gosto. Então, mães, pais, fico alerta para todos. Alertar os filhos, procurar explicar aos filhos que esses desafios não podem ser feitos, não devem ser feitos. E se alguém encontrar um desafio desse, faz uma denúncia. Você imagina uma criança sã de 8 anos vai evoluir uma morte, gente. Isso é um absurdo, uma loucura. Esse fica o meu alerta. Com o objetivo de investigar e identificar essas ações criminosas nas redes que atingem crianças e adolescentes, a deputada petista Maria do Rosário está coletando assinaturas para abrir uma CPI que investigue este tipo de crime na internet. Até o momento, o requerimento tem 62 das 171 assinaturas necessárias para levar o assunto ao presidente da Câmara, Hugo Mota, na próxima semana, conforme informações do Congresso em Foco.
56 crianças morreram em desafios na internet no último ano, uma por semana. A pequena Sara, de 8 anos, morreu ontem. Para enfrentar essa tragédia, proponho uma CPI para investigar e criar mecanismos para proteger a infância do ódio e violência nas redes. Escreveu em uma publicação no X ao lado da foto da pequena Sara. Diante da inércia da Câmara, o STF assumiu o protagonismo na regulação das redes sociais após conceder tempo razoável ao Congresso. Enquanto parlamentares da oposição bradam censura para mascarar sua própria omissão, o Supremo cumpre seu papel constitucional de responder quando provocado, demonstrando compromisso com o interesse público que tem faltado aos deputados que preferem priorizar anistias a proteger a população. Então, o que se passa, pessoal, é que a liberdade de expressão não é, nunca foi e nunca poderá ser absoluta. E ao dizer isso, alguns dizem está defendendo a censura. Mas imaginemos o seguinte: alguém pode, na escola de vocês, fazer apologia do racismo? Isso é liberdade de expressão? Alguém pode, na escola de vocês, defender que um garoto gay seja espancado? Alguém na escola de vocês pode defender discriminação contra as mulheres como seres inferiores? Mas por que não pode? É liberdade de expressão. Não é liberdade de expressão, porque existe o quê? Fronteira. O STF deve retomar julgamento sobre a regulamentação das plataformas em maio. A análise do caso teve um pedido de vista do ministro André Mendonça no ano passado. Até o momento, os ministros Dias Toffoli, Luiz Fux e Luiz Roberto Barroso já votaram. Eles defendem ampliar as hipóteses em que as Big Techs devem ser responsabilizadas. 3 ministros já votaram. O ministro Dias Toffoli, que é aqui de São Paulo, acho que de Marília, salvo engano. O ministro Luiz Fux, que é do Rio de Janeiro. E o ministro Luiz Roberto Barroso, que também é do Rio de Janeiro. Os 3 votaram no sentido de que esse sistema deve ser modificado. E que, como o Congresso não votou a nova lei, o Supremo vai dizer que, até quando a lei vier, quais são as regras? Uma espécie de regras provisórias, vamos chamar assim. E os 3 têm diferenças entre si, mas, de um modo geral, eles caminham na direção de uma regulação mais forte. O ministro André Mendonça é o próximo a votar, ele é daqui de São Paulo também, e eu voto em seguida. Eu tenho mais ou menos um estudo sobre o tema. A minha posição é mais ou menos pública, conhecida. Eu não posso, evidentemente, adiantar o meu voto aqui, porque é uma regra da minha profissão. Mas, de um modo geral, eu digo a vocês o seguinte, que eu gostaria muito, inclusive como ex-deputado federal, como ex-senador, que o Congresso votasse a lei. Como foi na Alemanha, como foi no Parlamento Europeu, na França e em outros lugares. Mas o Supremo não pode se esconder. E isso, às vezes, não é entendido. Enquanto a omissão dos parlamentares abre brechas para a proliferação de crimes virtuais, cidadãos comuns assumem no anonimato o papel que deveria ser do Estado. O canal Mistério TV Oficial exemplifica esta resistência civil, investigando e expondo nas próprias plataformas digitais os abusos que ali ocorrem. Adolescente é detido após atirar artefatos incendiários em morador de rua e transmitir em rede social na zona oeste do Rio. Que rede social é essa, galera? Discord, pra quem não sabe. Essa notícia que vocês viram foi publicada pela G1. Agora vamos dar uma olhadinha nessa daqui da Metrópole. Militar do Exército é preso ao filmar menor incendiando morador de rua. Quando a gente foi fazer a denúncia para o órgão governamental, a gente literalmente colocou: esse foi o cara que atuou contra o morador de rua e esse foi o cara que filmou. Ambos foram levados de base, pra quem não sabe. Tem várias matérias por aí, não vamos entrar muito nesse assunto, vamos falar o que de fato aconteceu e o que de fato esse legítimo fazia antes mesmo de fazer esse atentado contra esse morador de rua. Mas bom, galera, eu vou ler apenas um trechinho da publicação da UAP pra vocês já terem uma base do que vai acontecer nesse vídeo. Legítimo no passado já foi um caso nosso envolvendo posse e venda de Tananã. Ele também
era dono de uma panelinha falida chamada X-War, que também já enviamos ao cemitério. O mesmo se encontra desde ontem preso e seu parceiro que gravou acaba de ser preso em flagrante. Legit nos mandava mensagens zombando a nossa cara, falando que só porque morava no morro que não queria rodar. Patético. Este caso foi o mais fácil e disparado o melhor que a gente já teve. Fizemos a denúncia e no dia seguinte o mesmo já estava preso. Sim, de fato foi assim que aconteceu, é extremamente rápido quando envolve coisas muito urgentes. Esta inversão de papéis escancara o abandono do dever legislativo e questiona: até quando a proteção da sociedade dependerá de anônimos fazendo justiça por conta própria?